Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Re'eh e encontra-se em Dvarim, livro de Deuteronômio, capítulo 11, 26, até o capítulo 16, verso 17. E a Parashá Re'eh começa no verso 26, dizendo o seguinte: Re'eh anochi notem lifneichem hayom beracha uklala. Veja que eu coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. Verso 27. Et haberacha asher tishmiu el mitzvot Hashem Eloheichem asher anochi metzaveh etchem hayom. A bênção, se ouvires os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. Verso 28. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. E a maldição, se não deres ouvidos, ou se não ouvires aos mandamentos do Eterno vosso Deus, e se desviem do caminho que eu ordeno a vós hoje, para seguirem após outros deuses que não conheceram. Nós temos aqui uma advertência muito clara, muito óbvia e nítida, contra o que chamamos de Avodah Zarah, idolatria, que seria um falso culto ou um falso serviço ao Criador. Existem então duas possibilidades. A bênção, se dermos ouvidos aos mandamentos do Eterno e façamos a sua vontade, ou então a maldição, se não dermos ouvidos e ainda assim, só pelo fato de não estarmos dando ouvidos, isso já implicaria notoriamente e de forma muito interessante, já implicaria em Avodah Zarah. Implicaria em estar seguindo outros deuses. No mínimo, esses outros deuses que a pessoa estaria seguindo, não dando ouvidos à Torá, é a si mesmo. Ou seja, é uma forma de egolatria, onde a minha opinião, a sua opinião, se sobressai àquilo que a Torá ordena a todas as criaturas. Portanto, com essa introdução bastante interessante e bastante pertinaz, iniciamos hoje então o estudo da nossa Parashá. E, como fazemos sempre, é bom iniciarmos com uma pequena história. Quando Fernando viu que o vendedor ambulante estava passando pela praça central da sua pequena cidade, ele ficou curioso. O que será que esse vendedor trazia naquele enorme barril? Ele viu então uma fila de pessoas que tinha se formado e cada um trazia utensílios de vidro na mão. Aquele vendedor trazia azeite puro e passava de cidade em cidade com este barril vendendo o azeite para todos os moradores. Fernando então começou a prestar atenção em tudo o que aquele vendedor fazia. O comprador se aproximava, posicionava o seu utensílio sob o barril e o vendedor então abria uma pequena torneira, vendendo o azeite, enchendo o recipiente do comprador. E assim ele fazia para cada um dos clientes que estavam na fila. E então Fernando se achava uma pessoa muito sábia e por isso ficou inconformado com a falta de tino comercial daquele vendedor ambulante. Ele se aproximou então desse vendedor e perguntou: meu amigo, eu estou vendo que você não conhece nada sobre negócios. Você não quer uma ajudinha para dobrar o seu lucro? E o vendedor se empolgou, naturalmente. Será que aquele homem lhe traria alguma ideia genial? Então Fernando abriu um grande sorriso e falou: é muito simples. É só você colocar mais uma torneira no seu barril e assim sua produção dobrará. Parece uma grande piada, mas ensina o Hafetz Haim que assim se comporta aquele que pensa que dobrar seu esforço no trabalho, mesmo às custas de seu tempo fixo, para se dedicar ao conhecimento do Eterno, poderia lhe render realmente algum lucro. Uma das mitzvot mais importantes dentro da Torá é aquela que fala a respeito de Emuná. Emuná reflete, digamos, o conhecimento
e o reconhecimento de que tudo está nas mãos de Deus e que a vontade dele sempre prevalece. Como dizemos, por exemplo, ou como se diz, por exemplo, em certa oração, muitos são os pensamentos do coração do ser humano, mas a vontade de Deus sempre se cumpre. Isto significa que muito daquilo que ocorre em nossas vidas, muitas coisas que ocorrem em nossas vidas, já estão definidas. O próprio Talmud, que é a Torá oral, afirma que se uma pessoa será rica ou pobre, isso já está decretado desde o momento do seu nascimento. Agora, o que o Talmud está querendo dizer com isso é que o Eterno, naturalmente, conhece todas as coisas, não que seja um fatalismo, mas que pela sabedoria do Eterno, pela sua onisciência, naturalmente isso para ele está decretado. Mas se é assim, então podemos cruzar os braços, né, se fosse fatalismo, e então não fazer mais nada. Se o nosso sustento já está decretado, então não é preciso nenhum tipo de esforço para obtê-lo? Será que é isso? A resposta está na paraxá dessa semana, Re. Quando a Torá ensina as leis sobre a libertação de um escravo após 6 anos de trabalho, termina com as seguintes palavras: e que Deus te abençoe em todas as coisas que você fizer. Devarim 15, verso 18. Ensina o Midrash Sifri, que é parte também da Torá oral, que daqui aprendemos que Deus nos abençoa nas coisas que você fizer. Isto é, se a pessoa não fizer nada, então não receberá nenhuma brachá, nenhuma bênção de Deus. As brachot são como a chuva que cai do céu. Se a pessoa preparou utensílios para armazenar a água, ela poderá aproveitá-la depois, muito obviamente. Mas se a pessoa não fez nenhum preparativo, não se preparou para receber a chuva adequadamente, se não arrumou utensílios, a chuva cai e se perde, e a pessoa não consegue ter nenhum proveito. Portanto, a berachá é de Deus, mas o esforço é nosso, e o esforço é necessário, pois com ele criamos os vasos, ou os utensílios, que guardarão as berachot, as bênçãos, que serão recipientes para guardar essas bênçãos. Há um paralelo muito forte entre as instalações hidráulicas de um edifício e as berachot do Eterno. Quando um edifício é construído, uma das principais preocupações do engenheiro deve ser com a caixa d'água, para que todos os moradores possam ter suas torneiras abastecidas sempre que necessitarem. Mas não é suficiente apenas construir um grande reservatório de água. Se não forem construídas tubulações nas especificações e dimensões corretas, esta água não conseguirá chegar às residências. No caso das tubulações estarem incorretas ou ausentes, mesmo que a caixa d'água esteja completamente cheia, os moradores, muito obviamente, não conseguirão utilizar nem mesmo uma gota d'água desse reservatório. Da mesma forma, sabemos que tudo depende do Criador, tudo. E Ele poderia nos mandar qualquer bondade, mesmo sem nenhum tipo de esforço da nossa parte, pois Ele é como uma grande caixa d'água, cheia de brachot, para nos mandar. Ele tem uma grande caixa de brachot para nos mandar. Mas a vontade de Deus, é claro, que o ser humano se esforce, se empenhe, e através dos seus atos, construa um sistema de canais, pelo qual fluirá para a sua vida todas as berachot que o Eterno nos deseja conceder. Pois Ele é a fonte de toda a bondade. Através do seu esforço, o ser humano pode conectar-se ao seu Criador. Quando um agricultor precisa plantar para receber o seu sustento, ele levanta os seus olhos para o céu e pede que Deus recompense seu esforço e que ele não seja em vão. Quando o empresário trabalha, ele
eleva os seus olhos e pede para que os seus investimentos sejam frutíferos, sejam bons? Explica o Rav Yosef Chaim Sonnenfeld que daqui aprendemos um importante fundamento. Apesar da emuná ser um dos principais fundamentos do nosso relacionamento com o Criador, emuná significa a fidelidade, a compreensão de que o Eterno é a fonte de todas as coisas, nós não podemos nos esquecer de que é necessário fazermos a nossa parte. É necessário empenho da nossa parte e esforço da nossa parte para que o sustento, parnassá, e todas as outras berachot de Deus possam ser canalizadas e possam fluir para dentro da nossa vida. Mas a verdade é que o perigo está do outro lado. O esforço que vai além da necessidade. E esse é um problema, talvez, sério. Antes de fazer qualquer atitude em relação ao seu sustento, à sua parnassá, a pessoa deve colocar no coração que nenhum esforço servirá para aumentar suas entradas, nem mesmo um centavo, do que já estava decretado. Como nas instalações hidráulicas, as tubulações não produzem água, apenas trazem a água que já estava armazenada em outro local, ou seja, na caixa d'água. Se esquecermos disso, corremos o terrível perigo de cometer a idolatria de perceber, ou de entender, ou de compreender, ou de chegar à conclusão de que os nossos esforços é que estão, digamos, trazendo o que nós temos em nossa vida. Então, isso é também um erro de idolatria. Então, as pessoas podem chegar a pensar, bom, com a minha força e o meu esforço e com os meus braços foram os instrumentos que trouxeram, que produziram esta riqueza. Este aprendizado de que Deus nos manda tudo o que precisamos e que qualquer esforço a mais é desnecessário e até mesmo negativo, recebemos, por exemplo, de várias figuras do Tanakh. E o povo judeu aprendeu esta lição durante 40 anos em que receberam o maná, a comida que caía do céu para alimentá-los todos os dias. Todo aquele que pegava um pouco a mais de maná, do que era decretado, vamos colocar assim, entre aspas, do que era necessário para ele, para guardar para o dia seguinte, percebia que o seu esforço havia sido em vão, porque aquilo que era guardado, além da sua necessidade, apodrecia. Todo aquele que saía no Shabat para procurar maná, se esforçava, mas não encontrava nada. Ou seja, eles estavam fazendo um esforço maior do que o necessário. Isto ensinou então ao povo judeu que tudo o que precisamos vem da única fonte, que é Deus. E que devemos fazer então nosso esforço, nós devemos então colocar empenho para recebermos. Porém, não é qualquer esforço, e sim apenas o esforço da maneira correta, corretamente direcionado, o esforço corretamente canalizado, direcionado, conforme aquilo que o Eterno pediu. E o que é o esforço correto? Bom, isso é muito particular. Cada pessoa deve fazer seus cálculos de acordo com a sua emuná, do quanto ele coloca no coração que tudo vem de Deus. Isso é fidelidade a Deus, independente do seu esforço. Mas há situações claras em que o esforço é certamente indesejado por Deus. É como uma tubulação feita com um material ou com o dimensionamento incorreto. Ensina o Hazon Ish que o esforço serve apenas para despertar a misericórdia divina, mas que a tefilá, que as nossas orações, faz isso de uma maneira muito mais eficiente. Portanto, aquele que perde, por exemplo, uma oportunidade de orar, de rezar ao Criador, para ganhar um pouco mais de dinheiro, certamente está investindo as suas forças de forma incorreta,
Também aquele que troca, por exemplo, o seu horário fixo de estudo da Torá em busca de sustento, certamente não está abrindo o canal correto de conexão com Deus, através do seu esforço. Por quê? O estudo da Torá é algo imprescindível na vida de um monoteísta. O estudo da lei divina é algo que deve ser tratado com muita seriedade e que deve ser feito de forma rotineira em nossas vidas. Devemos fazer disso um bom e salutar hábito, digamos, a fim de que não estejamos empenhando os nossos esforços de forma inútil. Por essa razão, até mesmo os esforços para o nosso sustento devem ser canalizados, devem ser devidamente orientados. Deus pede e quer nos mandar uma infinidade de brachot, de bênçãos. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Da mesma forma que a tubulação da caixa d'água não pode ser feita com qualquer tipo de material, assim também devemos saber que o nosso canal espiritual, a nossa estrutura para entrarmos em contato com esse Criador maravilhoso, para que possamos ter contato e conexão com Ele, também deve ser feita não deve ser feita de qualquer tipo de material, não deve ser feita de qualquer tipo de esforço, porque através do nosso esforço, através do nosso empenho que nós fazemos esse canal, essa ligação. Nós viemos a este mundo para crescermos no conhecimento, para evoluirmos e, portanto, desprezar nossos momentos de crescimento para tentar ganhar mais dinheiro é certamente um péssimo investimento. É um investimento que nenhum monoteísta deve fazer. Desperdiçar o tempo, na verdade, empenhar-se o dobro ou mais do que o necessário para o nosso sustento, desprezando, por exemplo, pontos vitais da vida de um monoteísta, como o estudo da Torá e como as suas orações diárias. Isso é um péssimo investimento para o monoteísta. Isso não vai dar resultado para o monoteísta. Somente quando nós elevarmos os nossos olhos para Deus e confiarmos nele de todo o coração, que conseguiremos então receber todas as berachot que ele tem reservado para nós. Pois mais do que nós queremos receber de berachot, mais ele quer nos mandar. E aí está uma grande diferença em relação ao esforço bem orientado, bem canalizado, a sistema, digamos, de canalização desse esforço bem construído, e aquele que despreza esses princípios e que empenha-se mais, digamos assim, na busca do sustento diário e despreza, por exemplo, pontos fundamentais e vitais na vida de um monoteísta. Então, é importante muita atenção a esses pontos. Sejamos bastante criteriosos com relação a isso. Nesta paraxá, Moisés declara guerra ao egoísmo. E o egoísmo, na verdade, é a origem da ambição e da luxúria. Moisés teme o egoísmo, ele tem medo do egoísmo. E por esse exato motivo, houve uma guerra total contra ele. É grande a sua vontade de expulsá-lo de todos os aspectos da vida do seu povo, que está então para se instalar nas terras de Canaã. Assim, esse trecho bíblico de Re'e, a Parashat Re'e, aborda o desenvolvimento de armas adequadas para o combate ao egoísmo, apresentando regras, mandamentos e leis cujo cumprimento rigoroso tem o poder de derrotar esse grande inimigo. Este é um sistema de coerção que interfere na vida privada mais do que seria necessário para a manutenção da ordem pública, mas a sua concretização tem o poder de construir o caráter de cada cidadão do país da Torá, moldando a cultura da própria sociedade como um todo.
Em sua essência, esse sistema não se distingue dos hábitos de higiene que, por exemplo, impomos aos filhos quando lhes damos as primeiras noções de cultura, refinamento e qualidade de vida. Pois a cultura reside na restrição e limitação. Qual seria, portanto, o ponto fraco do egoísmo ao qual Moisés direciona os seus ataques? O amor ao dinheiro. Este amor profundo marcado no coração de cada um de nós. O homem sente-se bem na companhia da riqueza. É riqueza essa que ele acumulou com o suor do seu rosto, com o seu trabalho por muito tempo. Ele irá guardá-la e protegê-la de qualquer mal, mantendo-a tão próxima de si quanto possível, da mesma forma que um recém-nascido busca constantemente a proximidade da sua mãe. Esta vontade de proteger a riqueza desenvolve em seu coração diversos mecanismos de defesa, exigindo um determinado nível de insensibilidade. As necessidades alheias, da sociedade, do país, precisam ser encurraladas em um canto longínquo da consciência dos sentimentos. Então esse mecanismo de defesa que é criado por aqueles que amam a riqueza, amam o dinheiro, inclui também uma insensibilidade. Então todas as necessidades que nós vemos ao nosso redor, da sociedade, do país, do povo, dos nossos vizinhos, do nosso próximo, isso fica relegado a um canto muito longínquo da mente daquele que, digamos, tem amor ao dinheiro. Porque é uma necessidade. É uma necessidade que ele, digamos, mantenha isso longe para que não afete esse seu amor ao dinheiro. Muito bem. Assim, o cidadão percebe apenas a sua própria existência. É aí que está o grande problema. Com essa insensibilidade, ele consegue perceber apenas a si mesmo. Ele perde contato e noção. Ele perde sensibilidade com as necessidades alheias. Tudo de acordo com a sagaz observação do Rabi Israel Salanter sobre o motivo pelo qual uma pessoa vê somente a sua imagem refletida ao olhar no espelho. Porque o outro lado do mesmo está coberto com uma película de prata. Prata e dinheiro em hebraico chama-se Kesev. Ao se viver esse tipo de vida, sente-se o sopro frio que marca as relações entre as pessoas. É um sopro gelado que vai além da fina camada de falsidade das conversações sociais. A consequência final desse tipo de situação é bem conhecida por todos nós. E Moisés então resolveu combater o egoísmo por etapas. Diante desta realidade da vida, Moisés impõe um arcabouço de mandamentos ou medidas que tem por objetivo salvar os filhos de Israel de sua própria cobiça. Vamos examinar aqui então alguns desses mandamentos. Essa estrutura de mandamentos é elaborada com base em efeitos psicológicos cumulativos e baseia-se na suposição de que os atos e feitos do homem influenciam seus pensamentos, sua visão de mundo e o seu caráter, e não o contrário. O Sefer HaChinuch, o livro da educação, formulou esta suposição da seguinte forma: saiba que o homem é acionado por suas ações, e seu coração e pensamentos seguem sempre atrás das ações com as quais se ocupa, para o bem e para o mal, pois os corações seguem as ações. Mandamento 20 do Sefer HaChinuch. Esta suposição também encontra apoio na psicologia moderna.
Portanto, é possível controlar o sentimento do egoísmo através de atos compulsórios de entrega. Esses atos encontram-se ordenados da seguinte maneira: 1. Segundo dízimo. 2. Dízimo do pobre. 3. Revogação de dívidas. 4. Sedaká, ou caridade. Conforme veremos adiante, na sequência, esta é uma ordem que respeita considerações profundas sobre o caráter humano. O primeiro desses mandamentos, o segundo dízimo, o chamado Maaser Sheni, foi assim enunciado: certamente separarás o dízimo de todo o produto de tuas sementes, e comerás diante do Eterno, teu Deus, no lugar que ali escolher para fazer habitar o seu nome. E seu caminho te for comprido, de sorte que não o possas levar. Então o trocarás por dinheiro, e atarás o dinheiro à tua mão, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. E darás esse dinheiro por tudo o que desejar a tua alma, por gado, por vinho, ou por vinho velho, e comerás ali, e te alegrarás, tu e a gente da tua casa. Devarim 14, 22 a 27. Todo proprietário de terra deveria separar 1/10, ou 1/10 da sua safra, da sua colheita, e levar então essa parte a Jerusalém. Lá, ele e a sua família deveriam então comer dessa colheita. Se a colheita fosse muito grande e não pudesse então ser transportada, seu volume não pudesse ser transportado, o proprietário deveria então resgatar o dízimo em seu equivalente monetário, em dinheiro, e esse dinheiro, naquele tempo geralmente eram peças de prata, seria levado então a Jerusalém para ser gasto apenas com alimentos. Os proprietários de terra eram obrigados a separar esse dízimo no primeiro, segundo, quarto e quinto ano do ciclo de 7 anos, compreendidos entre um ano sabático e outro. Apesar desse mandamento não afetar as posses dos proprietários rurais, ele limitava o uso de 1/10 da safra, obrigando, então, a ser consumido isso em Jerusalém. Isto bastava para abalar o sentimento de posse absoluta que nutriam por seus bens, pois outro que não ele decidiu então como deveria ser usado isso, ou essa parte da sua colheita. Ou seja, aqui nós percebemos uma forma de fazer com que esse dizimista, com que esse agricultor, entendesse que ele não era exatamente o dono absoluto de toda a colheita, que ele precisava separar nesses períodos entre um ano sabático e outro, 1/10 da sua safra, separá-la e então levá-la a Jerusalém para ali ser dado o devido fim. Ou seja, a pessoa percebia que ele não era o dono absoluto daquilo. E essa era a lição para o controle do egoísmo. Essa foi uma das primeiras lições para o controle desse grave defeito de caráter que é o egoísmo. E ao se comportar assim, ano após ano, o proprietário de terra israelita certamente teria mudado o seu modo de se relacionar com os seus bens. Certamente ele poderia perceber isso. Sem dúvida, ele se libertaria um pouco da sua dependência exclusiva da riqueza. Então ele chega à próxima etapa que lhe impõe um desafio mais difícil de ser realizado, que é chamado o dízimo do pobre, Maaser Ani. E o texto de Devarim diz o seguinte: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto, naquele ano, e os depositarás dentro de tuas cidades. Devarim 14 a 28. Aqui, então, o proprietário é obrigado a separar 1/10 da sua colheita, novamente, e dá-los, então, aos pobres.
A educação do coração para saber doar e entregar é feita em etapas, por meio desses mandamentos. É uma forma didática, então, de controlar o egoísmo humano. Em um ciclo de 7 anos, o judeu se prepara durante 4 anos com o segundo dízimo em Jerusalém, e durante 2 anos, o terceiro e o sexto, ele desafia o seu próprio egoísmo com o dízimo a ser doado aos pobres. E a pedagogia bíblica, a pedagogia da Torá, não para por aí. Ela segue exigindo um desempenho ainda melhor dos seus alunos. Ao entregar a ordem de comer o segundo dízimo e a separação do dízimo do pobre e todos os assuntos correlatos que necessitam de estudo e costume e aos quais a natureza dos homens é oposta, a Escritura prossegue para assuntos que lhes são ainda mais opostos. Rabi Yitzhak Arama fez esse comentário. E o assunto que se opõe à natureza humana ainda mais do que os 2 dízimos acima citados, ou que citamos anteriormente, é o seguinte mandamento: ao fim de cada 7 anos farás o ano sabático. E este é o modo do ano sabático, que todo credor que emprestou ao seu companheiro o deixará. Não reclamará ao seu companheiro, nem ao seu irmão, porque chegou o ano sabático para o Eterno. Mas lhe abrirás a tua mão e lhes emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Guarda-te que não haja uma coisa perversa em teu coração, e nem digas: aproxima-se o 7º ano, o ano sabático, de modo que o teu olho seja mau para com teu irmão, o mendigo, e não lhe des nada. Deuteronômio, Devarim 15, 1-9. Temos diante de nós, então, um mandamento que ordena nada mais, nada menos do que o perdão das dívidas. Um mandamento que proíbe a cobrança de dívidas ao final do 7º ano, conforme está na Torá. Moisés acrescenta algumas dificuldades a esse mandamento. Ele exige que as pessoas não sejam perversas de evitarem empréstimos quando estiverem próximos, por exemplo, do ano sabático, ou do ano do perdão das dívidas, ainda que estejam cientes da pequena possibilidade de reaver seu dinheiro. Não deveria ser negado o empréstimo. Este é um nível muito elevado de entrega. É uma exigência muito grande para um ser humano. A pessoa capaz de alcançá-lo já domina o seu egoísmo natural de forma bastante clara e consciente. Seu coração consegue ver as necessidades alheias de forma mais clara. As necessidades alheias já não estão, então, assim, num local longínquo da sua mente ou do seu coração, estão bem próximas dele, porque ele percebe, então, a necessidade e ele toma percepção das necessidades daqueles que estão à sua volta. E a Torá é didática e usa de uma pedagogia muito eficaz nesses dízimos e nesse perdão de dívidas do ano sabático, o ano do jubileu, que é realmente uma ilustração e uma forma didática de se trabalhar o egoísmo das pessoas e de depurar esse sentimento negativo. A partir desse momento, então, a pessoa está preparada para um salto ainda maior, para exercitar um nível mais elevado de anulação do egoísmo, que é determinado pelo mandamento de Sedaká, que é expresso, então, no seguinte verso: mesmo que seja muitas vezes lhes darás, e que o teu coração não seja mau quando lhe deres. Devarim 15:10. O sábio comentarista Rabi Yitzhak Arama esclarece este ponto em seu livro Akeidat Yitzhak. Ele explica que, ao contrário de empréstimos que, na maioria das vezes, retornam ao seu dono, aqui é exigido que a pessoa dê de antemão para que não seja devolvido.
E isso é mais difícil na natureza humana. A alienação imposta dos próprios bens sempre é mais difícil. Essa decisão de doar sem restrições é como se fosse uma alienação dos seus próprios bens materiais. E realmente é algo muito impactante na natureza humana. No entanto, por meio deste desligamento dos bens, o homem ganha uma riqueza ainda maior. O processo é esclarecido através do seguinte Midrash, Midrash do Malbim. E de onde sabemos que se abrires tua mão ao pobre uma vez, terminarás por abri-la até mesmo 100 vezes? As Escrituras nos ensinam, mas lhes abrirás a tua mão. Devarim 15:8. E seu significado, segundo os sábios, é este. Isto é uma promessa. Se você não cerrar o punho e abrir a mão uma vez, será possuído por espírito generoso e abrirá sempre. Conforme foi dito, a imposição com fins educativos contida neste mandamento, nesses mandamentos, acarreta uma bendita transformação de caráter. Ela desenvolve em seus seguidores a generosidade e a sensibilidade. Ao dizer que o ego cresce e se fortalece, estamos dizendo que o campo de interesses do homem cresce e se fortalece. Uma sociedade cujos indivíduos se aperfeiçoam continuamente nessa doutrina de entrega e de renúncia é uma sociedade mais feliz, mais saudável, mais humana, que não conhece a pobreza de espírito e na qual jamais alguém causa sofrimento ao próximo. Não é de se espantar, portanto, que Moisés tenha enfatizado aos ouvidos dos filhos de Israel tais valores para que eles lhes fossem benéficos em seu futuro. E vemos que realmente assim foi. A Parashá Re'eh, ela é muito rica. Ela traz diversos assuntos que parecem, de repente, não ter nenhuma conexão entre si. Como, por exemplo, as Shalosh Regalim, as 3 festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, quando todo o povo judeu se reunia no templo, as leis de Kashrut, as leis de Tzedakah, caridade. Qual é a relação entre esses assuntos que são aparentemente tão diferentes? Quando uma pessoa está numa excursão, conhecendo um novo país, ela não dorme direito, não come bem, não se importa em abrir mão do conforto e mesmo assim está sempre contente. Mas por que será? Pois ela tem um propósito. Ela quer aproveitar a viagem ao máximo. Ela sabe que o tempo é limitado e por isso não quer perder nenhum segundo dessa viagem. Nossa vida também é uma excursão. E também temos aqui um tempo limitado. Então, por que não abrirmos mão de coisas secundárias e nos dedicarmos então apenas às coisas mais importantes? Por que queremos dormir tanto? Por que queremos comer tão bem sempre e estar sempre rodeados de conforto? Pois vivemos como se a vida fosse eterna e esquecemos que tudo isso um dia terá fim. A natureza humana é muito interessante. Apesar de termos muitos bons momentos na vida, nós somente conseguimos perceber quando algo é importante, quando corremos o risco de perdê-lo. Ou seja, nós temos medo de perder. Nós precisamos de contrastes para entender as coisas. Isso faz parte da natureza humana. Somente quando falta a luz, nós percebemos o quanto ela é essencial. Por incrível que pareça, uma das coisas que dá mais sentido para a vida é exatamente a morte. Quando vemos o sepultamento de alguém, quando testemunhamos alguém ser sepultado, um ente querido, um amigo, nós então percebemos o valor da vida. E encaramos às vezes as coisas como se fossem tão naturais, e isso é impactante. A morte surgiu então como essa consequência para o alerta, né, para a necessidade, digamos, de estarmos alertas à vida. E serve como um lembrete de que a vida é algo realmente muito valioso.
Não precisamos, então, passar pelo choque da morte para nos despertarmos. A morte é a única maneira de nos fazer voltar ao equilíbrio. As mitzvot trazidas nessa paraxá também são como se fossem boias, salva-vidas, para nos ajudar a não afundar no mundo material e no mundo do materialismo. Elas servem como um lembrete constante do que realmente é o mais importante e nos dá claridade para começarmos a checar a cada instante se estamos realmente vivendo uma vida de sentido, uma vida verdadeira ou uma vida de ilusões, uma vida de fantasias, uma vida sem propósitos. Por exemplo, uma parte considerável das nossas vidas é dedicada à comida. Comer pode ser um ato meramente animal ou pode ser transformado também num ato espiritualizado, num ato, digamos, de reconhecimento. Por essa razão é importante que se diga bênçãos quando se toma uma refeição. Nós pedimos licença ao autor e criador de todas as coisas, porque ele é o dono, o autor, criador e dono de todas as coisas. É importante que nós possamos pedir licença, autorização ao criador e ao dono para que possamos usar daquele alimento, que não é nosso, na verdade, que nos foi dado como bênção, que nos foi concedido usar como bênção. Mas não somos proprietários, não somos donos absolutos daquilo. Por essa razão, para que o homem possa desfrutar da criação de forma coerente e de forma sagrada, o simples ato de agradecer por uma refeição, por exemplo, transforma aquele momento em que você vai transformar o alimento em energia vital como um ato também sagrado. Por isso é tão importante que digamos a bênção antes ou depois de comer. Principalmente depois de comer, porque há uma prática judaica muito saudável e é uma prática que todo budista também deve aprender. Eu acho muito interessante que se faça isso. Finalmente, a mitzvah de tzedakah, que é a caridade, nos ensina que apesar dos pensamentos serem muito importantes, os atos são ainda muito mais importantes, pois materializam as nossas intenções e pensamentos. A repetição de bons atos molda as nossas características e nos torna pessoas melhores, pessoas mais conectadas, mais ligadas aos nossos irmãos, mais ligadas à humanidade e, por extensão, mais conectadas ao Criador. Não precisamos ser lembrados do nosso propósito através da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento já estão aí fora. A dor e o sofrimento chama-se história humana. Por meio das mitzvot, seja judeu, cumprindo a sua parte e o seu pacto, seja um noahid, cumprindo a sua parte no pacto, por meio dessas mitzvot, mesmo os menores atos de nossas vidas passam a ser então lembretes constantes de que somos apenas turistas e uma importante jornada em busca do sentido da vida e da conexão do conhecimento do Um. Bendito seja o seu nome. Até uma próxima oportunidade. Emir Tzei Hashem.